Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Histogel, sou o professor Horácio. Nós vamos ter mais uma aula de geografia hoje falando sobre climas no Brasil, tema fundamental para o seu vestibular. Bom, começo a aula com vocês já mostrando aí o mapa, né? O Brasil é um país continental, maior país da América do Sul, com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E nós temos, obviamente, uma faixa tropical. A tropicalidade brasileira é um fator predominante para os nossos climas, né? Então estamos aqui, ó, com a linha do Equador, estamos aqui ao sul com o Trópico de Capricórnio, temos então 93% do nosso território em zona intertropical. É importante vocês entenderem que as massas de ar e os climas que vão predominar no Brasil são os climas tropicais, uma vez que massas de ar quentes e em geral úmidas, não todas, mas a maioria delas, são, então, predominantes no Brasil, tá? Aqui no sul, né, pegando o sul de São Paulo, né, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, teremos, então, climas subtropicais, tudo bem? Bom, o clima tropical, ele afeta na vegetação, ele influencia a vegetação, que é 90%, quando era original, né, hoje já foi muito desmatado, mas quando tínhamos uma vegetação original, tínhamos aí aproximadamente 90% de matas e savanas tropicais. Os rios também são influenciados por esse clima, porque os regimes de abastecimento dos nossos rios são regimes pluviais, ou seja, eles são originados através de chuvas, salvo engano, os afluentes amazônicos que recebem gelo derretido aqui, né, degelo da Cordilheira dos Andes no Peru, que é onde nasce o rio Amazonas. Então, percebam que o clima ele tem uma relação direta com a vegetação, com a hidrografia e assim por diante, ok? Bom, falando um pouquinho das massas de ar, o Brasil tem 5 massas de ar predominantes: equatorial continental, se origina nas terras baixas da Amazônia, Amazônia Ocidental; massa equatorial atlântica, surge lá no norte do Equador, na região das Ilhas de Açores, na África; massa tropical continental, que se origina na depressão do Chaco, ali na região argentina, ali paraguaia, é uma massa tropical seca, né, porque ela sai do continente, então ela não tem umidade. A massa tropical atlântica surge entre os paralelos 20 e 30 graus Atlântico Sul, né? Então surge uma massa quente e úmida, porque vem do oceano. Tá? A massa equatorial continental é úmida, porque a Amazônia é a maior floresta do mundo, então rios e árvores evapotranspirando, gerando muita umidade. Equatorial atlântica muito úmida também, porque além de ser equatorial muito quente, vem do oceano, então é úmida. E nós temos aqui a tropical atlântica também quente e úmida. A única massa que é uma exceção às massas quentes é a massa polar atlântica, que surge no Atlântico Sul. Ela é fria e úmida, tudo bem? Determinam os climas variando de acordo com a estação do ano. Então, nos verões, as massas tropicais e equatoriais predominam, e no inverno, na parte sul do Brasil, predomina então a polar atlântica, tudo bem? O balanço energético é o que também determina isso. Então, nos verões, coloquei aqui para vocês, fica bem claro aí. Gente, esses dois mapas basicamente definem os climas brasileiros, tá? Aqui são as massas de ar que dominam o território do Brasil ao longo das estações. Pessoal, o clima tropical ele é definido por 2 estações bem definidas: verões quentes e chuvosos e invernos amenos e secos. Então, olha esse mapa aqui, ó. Esse mapa é o mapa do verão no Brasil, onde você percebe nitidamente que a polar atlântica, ela quase não tem influência nos nossos climas. Nos verões, então, nós temos uma ampla dominação das massas de ar quentes, no caso aqui a equatorial continental, pegando grande parte da região brasileira, formando os famosos rios voadores. Toda a umidade gerada nessa região acaba sendo trazida por correntes de ar, né, por ventos, para grande parte do Brasil. Temos aqui também a equatorial atlântica pegando toda a porção norte e nordeste. A tropical atlântica pega o sul e o sudeste do Brasil, chegando basicamente ao nordeste, enquanto a tropical continental pega o sul e pega o centro-oeste brasileiro, tá certo? Quando nós vamos para o inverno, no inverno, então, meses de junho e julho, nós vamos ter aqui uma presença da polar atlântica chegando no sul, chegando no sudeste, e em casos extremos, chegando até a região norte, no fenômeno chamado friagem, porque o relevo do Brasil é baixo, é um relevo gasto, e aí não tem barreiras aqui para essa massa de ar entrar,
portanto chega um pouquinho de frio aqui na Amazônia, mas a queda de temperatura obviamente é muito baixa. Percebe que mesmo no inverno, a tropical atlântica continua atuando em toda essa região do Brasil, pegando então, criando as famosas chuvas frontais, massa de ar quente com massa de ar frio, tudo bem? Aqui, pessoal, eu vou dar uma avançada, a gente vai direto para os climas principais do Brasil. Então, nós vamos ter aqui o clima equatorial, região norte, parte do centro-oeste. A Amazônia Ocidental é classificada aqui pela massa equatorial continental, quente e úmido, 24 graus para cima, a temperatura média, 2.500 milímetros por ano. Tá? No Baixo Amazonas, pegando aí litoral do Pará, Ilha de Marajó, os ventos alísios influenciam esse clima, a zona de convergência intertropical e a massa equatorial atlântica. É também uma região muito quente, muito úmida, né? Com baixíssima amplitude térmica. A amplitude térmica, pessoal, é a diferença da temperatura mínima para a temperatura máxima. Então, as mais baixas temperaturas da região amazônica, da região equatorial, tem diferença de 2 graus em relação às temperaturas mais altas, ou seja, amplitude térmica muito baixa, calor o ano inteiro. A ausência de estações secas, então chove o ano todo. Chuvas convectivas, pessoal. O que é a chuva convectiva? É quando o sol, a radiação solar aquece o ar na superfície, o ar aquecido sobe até as elevadas atmosferas mais frias, gerando então o encontro do ar aquecido com o ar frio, chuvas convectivas, formando então as chuvas que são basicamente diárias na região equatorial do Brasil. Tudo bem? Pegando aqui para vocês um climograma, precipitação chegando aí a 300 milímetros basicamente o ano todo, uma queda de chuva durante os meses de inverno, temperaturas na casa de 25, 26 graus o ano todo. Tudo bem? Isso aqui seria então São Gabriel da Cachoeira, e aqui um exemplo para vocês analisarem o que é uma chuva convectiva ou uma chuva de convecção, tá? Então, o ar quente e úmido sobe, se encontra com ar frio em cima, gerando as chuvas de convecção. Tudo bem? Essa é a definição que vocês podem observar depois, o que é uma chuva convectiva, né? Clima tropical, pessoal, alternância entre períodos secos e períodos úmidos, ou seja, verões úmidos, invernos secos, tudo bem? Baixa amplitude, então a diferença da temperatura mínima para a temperatura máxima também reduzida. Os climas mais secos no Pantanal estão ligados à massa tropical continental, que é uma massa quente e seca. A região do Pantanal, apesar de ter muita água ali no rio, né, nos rios que cortam ali a bacia do Paraguai, né, a região pantaneira, a média de chuvas por ano chega aí a 1.200 milímetros por ano. Tudo bem? Os rios, eles nascem no centro-oeste brasileiro, no Planalto Central brasileiro. Portanto, as secas e as vazantes, períodos de cheia, estão diretamente ligados ao ecossistema pantaneiro. Tá? Então, os animais, a flora, tem essas estações, né? Uma estação com os rios inundados, períodos de verão chuvosos, e o período mais secos ali, os períodos de inverno sem chuva. Tudo bem? Aqui fica para vocês um climograma da região de Goiânia. Olha aqui o que acontece com a chuva nos meses de inverno. Some, né? Temos pouquíssima chuva, podendo gerar incêndios naturais aqui por conta dessa escassez de chuvas nesse período. E quando nós estamos nos meses chuvosos, né, nos meses de verão, primavera e verão em geral, nós temos então médias de chuva de 200 ou mais de 200 milímetros por mês, que é bem significativo em termos de chuva. Tudo bem? Tropical úmido litorâneo, pessoal. Então sai do centro-oeste brasileiro, vai lá para o litoral. O que eu vou ter? Eu vou ter um clima controlado pela massa tropical atlântica, que vai do sul de São Paulo ao Rio Grande do Norte. Não tem também uma estação seca, chove muito, chove uma média de 1.500 a 2.000 milímetros de água por ano, tá? Nós temos as temperaturas médias na casa dos 20 graus, a amplitude térmica, veja aqui no climograma da região de Ilhéus, é um climograma que mostra que a amplitude térmica não é tão grande, né? A temperatura mínima para a temperatura máxima, ela não é tão diferente assim. E a chuva, né? Bastante chuva o ano todo, certo? Lembrando que nos meses de inverno sempre vai haver uma queda do volume de chuvas por conta da radiação, que gera menor quantidade de umidade, ok? O que vai fazer com que a chuva também não chegue à região interior desse território? As serras. Todo o litoral brasileiro é composto por serras, por planaltos, que nós chamamos de mares de morros.
Esses planaltos são barreiras naturais para toda essa umidade que vem do litoral. Então, um exemplo aí, a Serra do Mar, Serra da Borborema. Essas regiões de serra, pessoal, vocês sabem quando vocês vão para o litoral, vocês percebem que chove bastante. A umidade toda que vem do oceano fica presa nessas serras, gerando chuvas orográficas que podem chegar a 4.000 milímetros por ano. Tá? Então, toda aquela chuva, né, no final da tarde, no final do dia ali no litoral, nós chamamos de chuva orográfica. O que seria chuva orográfica? Essa chuva aqui, ó. A umidade vinda do oceano fica presa na serra, chove muito na serra e uma parte dessa chuva acaba chegando nas cidades em cima da serra, certo? Ou seja, São Paulo e assim por diante. Tudo bem? Clima semiárido, pessoal. Clima semiárido é o clima mais quente e seco do Brasil. Ele é dominante na região ali do interior do Nordeste, que a gente chama de sertão nordestino. As chuvas são escassas, principalmente no inverno, né? Numa média aí de 250 a 700 milímetros por ano. Então, tem muita gente que acha que semiárido é deserto. Não é deserto, pessoal. Deserto chove menos de 250 milímetros por ano. Semiárido fica na casa aí de 700, 800 milímetros por ano. Tudo bem? A vegetação xerófila, ou seja, cactáceas, arbustos, pequenas árvores, que se adaptam ali à escassez de água. Os rios são intermitentes, ou seja, secam nos meses secos, né, nos meses que não tem chuva. E o solo pedregoso, né, pouco desenvolvido, porque se não tem água, não tem intemperismo, não tem desenvolvimento de solo. Tá? Importante vocês associarem outras características ao clima. As causas não ainda definidas pelos cientistas, as principais teorias que mostram para nós por que o sertão nordestino é tão seco, é primeiramente a Serra da Borborema, que impede a entrada de umidade vinda do oceano, a alta pressão que vem da região de Açores, massa de ar que vem de lá, que é uma massa de ar mais seca, né? Lembrando que alta pressão perde umidade. E as correntes marítimas do Oceano Atlântico Sul, né? O Atlântico Sul ele é mais frio do que o Atlântico Norte, e isso então pode ser a formação de uma alta pressão na região do sertão nordestino, tá? Mas sempre cai no vestibular a relação da Serra da Borborema, que aí, voltando para essa imagem aqui, ó, imagina que você tem a Serra da Borborema aqui lá no Nordeste, né? Ela vai impedir a passagem da umidade do Oceano Atlântico entrando aqui no interior do Nordeste. Não explica tudo, porque a Serra da Borborema ela não se estende por toda a região Nordeste. Ela pega algumas regiões. Lembrando que os planaltos brasileiros não são tão elevados assim. Tem 1.200, 1.100, 1.000 metros de altitude em relação ao nível do mar. Então, a Serra da Borborema explica uma parte do problema, mas não todo, tá? Por isso que a gente usa aqui a alta pressão de Açores, massa equatorial atlântica, e as correntes marítimas do Atlântico Sul, que podem ser frias, gerando também uma área de alta pressão, ou seja, uma área seca na região do sertão nordestino, tá? Galápagos aqui é só para fazer uma relação, vocês já vão entender por quê na próxima apresentação. Aqui vocês estão vendo o climograma da região tropical semiárida, né, do Juazeiro. Vejam que na região próxima ao inverno, os meses de inverno, nós temos então pouquíssima ou nenhuma chuva, tá? E nos meses de verão a gente tem um pouquinho mais de chuva, se aproximando aí de 100 milímetros por mês de chuva, tudo bem? Pessoal, aqui ó, então vou dar até um zoom para vocês aí, para vocês pegarem bem a imagem, né? Toda essa região marrom é a área do sertão nordestino. Então, o Planalto da Borborema ficaria por aqui, né, impedindo a entrada de umidade, mas a massa de ar vinda da região de Açores, junto com as correntes marítimas do Atlântico Sul, também podem influenciar a criação de uma área de alta pressão aqui sobre a região do sertão nordestino. E a região de Galápagos, eu coloquei para vocês, porque faz parte do Equador, né? E aqui ó, tem uma corrente marítima chamada Humboldt, que é uma corrente fria, que se não tiver El Niño, ela chega até essa linha do Equador aqui, na costa oeste da América do Sul. E nós temos também a célula atmosférica de Walker, que leva o calor dessas regiões, junto com a umidade, para a Ásia. Então, a corrente de Humboldt e a célula de Walker fazem o trabalho de gerar um clima mais seco em alguns meses do ano nas Ilhas Galápagos, tudo bem? Isso para fazer uma relação não só com o Nordeste, mas para fazer uma relação internacional do porquê que algumas regiões estão na linha do Equador, estão próximas de áreas úmidas, mas mesmo assim acabam tendo alguns meses muito secos, tudo bem?
Para terminar nossa aula, clima subtropical, é o único clima mais baixo, de temperaturas mais baixas do Brasil, e fora da faixa tropical, obviamente, né? Está ao sul do Trópico de Capricórnio. Radiação solar inferior, então o Sol é mais inclinado do que o restante do país. A porção sul do Brasil influenciada muito mais pela massa polar atlântica e pela tropical atlântica, gerando o que nós chamamos de chuvas frontais, que é o terceiro tipo de chuva que eu vou explicar para vocês aqui. Não há uma estação seca no subtropical, tá? Em geral, chove de forma equilibrada, regular, o ano todo, na média aí de 1.500 milímetros por ano. A amplitude térmica é a mais elevada do Brasil. Por quê? Porque os verões são quentes e os invernos são, em geral, muito frios. A transição do clima tropical para o clima temperado, na nossa região, a gente chama de subtropical ou ao sul dos trópicos, tudo bem? Ocorrência de um outono e primavera, que é ausente nas demais climas do Brasil, né? Então você pega lá o clima tropical, né, da região do Brasil, o clima equatorial, você não tem outono e inverno, é outono e primavera, você não percebe que as folhas caem no outono, que as folhas nascem na primavera, né? Que acontece na Europa, que acontece no Canadá, nos Estados Unidos. Isso não existe no Brasil, onde o clima é tropical ou equatorial. Já no sul do Brasil você consegue perceber, tá bom? E aí aqui explicando para vocês o que é chuva frontal. Chuva frontal é um encontro de uma massa de ar quente com uma massa de ar fria. Massa tropical atlântica quente, massa polar atlântica fria, gerando a famosa chuva frontal, tá certo? Aqui um climograma, né, da região subtropical do Brasil. Olha aqui que a chuva é equilibrada o ano todo, né, 100, 150 milímetros por mês. A temperatura no inverno pode chegar a 0 graus, pode ter neve, inclusive. E assim nós encerramos a nossa aula de hoje com esse mapa bonito aí dos 10 climas mundiais. Então, alguns climas brasileiros aparecem em outras regiões do mundo, né? Ó, África, Sudeste Asiático, Austrália, Estados Unidos. Então, alguns dos climas que nós estudamos no Brasil, eles também aparecem em outras regiões do mundo. Eu acho que é legal. Se vocês pensarem que o mundo tem 10 climas predominantes, alguns desses 10 climas nós já estamos estudando quando estudamos climas brasileiros. A aula termina aqui. Espero que você tenha entendido o conteúdo. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal. Até a próxima aula, galera. Um forte abraço. Valeu!